Pessoal do VEST, tudo bem com vocês? Segundo ano, vamos continuar nosso assunto de matrizes. Começamos na aula passada. A parte introdutória dela é bastante simples, bastante tranquila. O assunto de hoje também vai ser a continuação dos exercícios, do capítulo 6. Depois a gente vai começar um pouquinho do capítulo 7, porque na verdade é muito tranquilo. Esse primeiro momento ele é bem fácil, bem básico, bem sossegadinho para a gente ir passo a passo, ok? Então o assunto de hoje, os nossos exercícios que ficaram por fazer. Vamos começar com eles, lembrando algumas coisas sobre matrizes à medida que a gente vai fazendo esses exercícios, e vamos fazer a parte dos exercícios propostos de sala de aula eu fiz com vocês. Então muito tranquilinho o assunto de hoje e a gente vai dar continuidade nele, ok? Depois na live eu esclareço qualquer dúvida que vocês tiverem, e eu creio até que vocês já devam ter feito alguns dos exercícios daí. Então vamos lá, exercício 1, atividade proposta. Vocês vão acompanhando aqui, é um exercício que eu quis pegar de novo, porque ele é o exercício que trata da lei de formação de uma matriz. É onde costuma dar um pouquinho mais de problema, não é tão simples assim para entender. Quem pegou rápido, beleza. Se alguém não tem dúvida, eu vou fazer mais um exercício. Então vamos lá. Se a matriz A, uma coisa importante sempre em matemática é saber ler o que o enunciado está propondo para a gente, ok? Então vamos lá. Se uma matriz A, o nome da matriz, é igual aos seus elementos de posição IJ, lembrando que I representa a linha, J representa a coluna. É uma matriz de ordem, essa parte aqui ao lado é a ordem da matriz, uma matriz 3 por 1, ou seja, 3 linhas e uma coluna. Ela é definida por essa seguinte lei de formação, ou seja, o elemento que vai ocupar determinada linha e determinada coluna, ele vai ser a soma da linha, da posição da linha pela posição da coluna, se o I e o J, se linha e coluna forem diferentes. Caso o valor da linha e da coluna sejam iguais, eu pego o valor da linha, que é I, e multiplico por 2. Aí eu obtenho a matriz A. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, o nome da matriz é A, e ela é uma matriz de ordem 3 por 1, ou seja, 3 linhas e uma coluna. Então essa daqui vai ser a nossa matriz A. 3 linhas por uma coluna. Então esse aqui é o formato da matriz. Agora a gente tem que colocar os elementos A e J, né? I de linha, J de coluna aqui dentro. Então a primeira coisa que a gente tem que ver qual é a lei de formação e respeitá-la a partir da posição do elemento. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o elemento que vai ocupar a posição A1, 1. Ou seja, primeira linha da primeira coluna, ou seja, o I, que representa a linha, vale 1, o J, que representa a coluna, vale 1. Percebam que o valor de I é igual ao valor do J. Se o valor do I é igual ao valor do J, eu estou nessa segunda linha aqui, ó. I é igual a J. O que eu faço? Pego o valor de I e multiplico por 2. Pega o valor de I, que é 1, e multiplica por 2. 2 vezes 1 vai me gerar 2. Então a posição, o elemento de posição, linha 1, coluna 1, vale 2. Vamos ver esse elemento aqui. Esse elemento é o elemento que está na linha 2 da coluna única, que é a coluna 1. Então ele é o elemento de posição. Ele é o elemento A21, elemento de posição, linha 2, coluna 1. Então, a linha vale 2, que é o I, o J vale 1, o I é diferente do J. Quando o I for diferente do J, o que eu faço? Eu somo o valor do I com o valor de J. Então, 2 mais 1, que vai me dar 3. Vamos observar esse outro elemento, que é o último elemento da matriz. Esse elemento é o elemento que ocupa a terceira linha da coluna 1, da coluna única, coluna 1, isso aqui é uma matriz coluna, ok? O I, que representa a linha, vale 3,
O J, que representa a coluna única, vai continuar valendo 1. I 3J1, I é diferente de J. Se o I for diferente de J, o que nós fazemos? Somamos os dois números. I mais J, 3 mais 1, que vai dar 4. Então essa é a matriz solicitada, essa é a matriz A. Uma matriz 3 por 1, com os elementos 2, 3 e 4. Ok? É um pouquinho trabalhoso, tem que ser feito com paciência para não cometer um erro desnecessário. Vamos para o próximo. Peguei agora o exercício número 5, estou fazendo as atividades propostas, pulei e peguei alguns que são mais essenciais, né? Ou que tem um pouquinho mais de complexidade, talvez não na resolução, mas sim no enunciado, que é o caso aqui da UERJ. Percebo que o enunciado dele é um pouquinho extenso, parece que ele é um exercício complicado, mas ele é um exercício bastante simples na sua resolução. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer agora é olhar o que o exercício está propondo para a gente. Fala assim: uma confecção vai fabricar 3 tipos de roupa utilizando materiais diferentes. Considere a matriz A, formada pelos elementos A e J, de ordem 3 por 3. Então, é uma matriz quadrada de ordem 3 por 3. 3 linhas, 3 colunas a seguir, em que A e J representa, né, ou seja, o elemento na sua respectiva posição, tá? O elemento na sua respectiva posição de linha e coluna representa quantas unidades do material J, serão empregados para fabricar as roupas do tipo I. Então essa parte aqui parece confusa, mas a gente já vai explicar ela. Então nós temos a matriz aqui, e aí pede para a gente responder os seguintes itens A e B. Item A: quantas unidades do material 3 serão empregados para fabricar as roupas do tipo 2? Parece uma coisa muito confusa, mas não é. Tá? Vamos entender esse exercício. O que essa matriz representa para a gente? Esses valores 5, 0, 2, 0, 1, 3, 4, 2, 1 é a quantidade de material, sendo que o tipo de material, né, o material está vinculado a J. J é a coluna. Então aqui eu tenho o material 1, porque essa coluna é o J1. Aqui eu tenho os materiais 2, coluna 2, material 2. Aqui eu tenho material 3, coluna 3, material 3. E a linha aí é o tipo de roupa. Então, tipo de roupa 1, tipo de roupa 2, tipo de roupa 3. Então, por exemplo, que elemento que é esse daqui? Esse elemento é o elemento A11, elemento da linha 1, coluna 1. Ou seja, para eu fabricar a roupa do tipo, que é a linha 1, do material 1, que é o J, eu gasto 5 materiais do tipo 1. Entenderam a ideia? Para eu fabricar a roupa do tipo 1, tipo é a linha, do material 1, coluna 1, eu gasto 5 unidades desse material. Para eu fabricar uma roupa do tipo 3, tipo 3 é a linha, com material 2, então coluna 2, eu gasto 2 quantidades de material 2. Então, para eu fabricar uma roupa do tipo 3 com material 2, eu gasto 2 unidades de material. E assim sucessivamente. Então, linha é o tipo de roupa, coluna é o tipo do material, e os números é a quantidade desse material utilizado na fabricação da roupa. Então, exercício A. Eu quero fabricar uma roupa com material 3. Então, vamos resolver esse exercício. Eu quero fabricar a roupa com material 3. Material 3 é essa coluna aqui. Ok? Que tipo de roupa que eu quero fabricar? Eu quero fabricar o tipo de roupa 2. Então, linha 2. Linha tipo 2, material 3. Eu quero fabricar uma roupa
do tipo 2 com material 3. Quantas unidades desse material 3 eu vou precisar utilizar? É a intersecção deles. Ó. Eu preciso de 3 unidades do material 3 para fabricar a roupa 2. Perceberam? 3 unidades, 3 quantidades do material 3 para fabricar a roupa do tipo 2. Então é isso aí que a gente tem. Ó. É o elemento da linha 2, 3. Tipo 2, material 3. Gasta quantas unidades de material? 3. Ok até aí? Fácil, né? Depois que a gente entende, não é difícil. Item B. Calcule o total de unidades de material. Né? Total de unidades de material 1. Tá? Material 1. Material 1, coluna 1. Material é a coluna, é o J, coluna 1. Que vai ser empregado para fabricar 5 peças de roupas do tipo 1, 4 peças de roupas do tipo 2 e 2 peças de roupa do tipo 3. Então agora o exercício ele muda a configuração. Eu quero pensar no material do tipo 1, material 1, coluna 1. Só que agora, ao invés de eu fabricar apenas um tipo de roupa, eu vou fabricar todos os tipos de roupa em quantidade. Então eu vou fabricar todos os tipos de roupa. Só que todos os tipos dessa roupa vai ser sempre do material 1. Ok? Então vamos lá. O que representa essa linha? Essa linha é do tipo 1, feito do material 1. Para cada roupa do tipo 1 do material 1, eu gasto 5 quantidades. Quantas roupas eu quero fazer? Desse tipo 1 com material 1, eu quero fazer 5 roupas. Portanto, a quantidade gasta desse material vai ser 5 vezes 5, porque para cada uma dessas 5 peças de roupas, eu preciso de 5 quantidades de material. Lembrando que aqui é o tipo de roupa 1 com material 1. Então o item B vai ficar assim, ó, 5 vezes o elemento A1, que vai dar 25 unidades de material, 25 quantidades de material, quantidade de unidades de material. Aqui é a roupa do tipo 2, lembrando que o material ainda é 1. Para eu fabricar a roupa do tipo 2, eu não gasto material 1, material 1 não vai no tipo de roupa 2. Então vai ser, no caso, as 4 peças de roupa vezes a quantidade de material, que é 0. 4 vezes 0, 0. Para eu fabricar a roupa do tipo 3 com o material 1, eu utilizo 4 unidades de material. Quantas peças de roupa eu quero fazer? 2 peças. Então, 2 vezes 4. Ok? Que vai dar 8. Então, finalmente, o total de unidades vai ser a soma disso daqui. O total de unidades vai ser 33 unidades do material 1 para fazer 5 peças de roupa do tipo 1, 4 peças de roupas do tipo 2 e 2 peças de roupas do tipo 3. Percebo que esse enunciado é um pouco mais complexo, mas a resolução do exercício é extremamente simples. É simplesmente uma questão analítica, você analisar ela com pouquíssimos cálculos, os cálculos são bastante básicos. Perceberam? Fácil esse exercício, não é? Um pouquinho complicado. Vamos para outro exercício. Exercício 8. É um exercício também com baita do enunciado, também é da UFRJ, né? Federal do Rio. Que o enunciado dele precisa ser lido para você poder desenvolver a resolução. Então, o que o enunciado fala? Após o falecimento do saudoso Renato Russo, em 11 de outubro de 1996, os fãs do Legião Urbana começaram a ouvir as músicas da banda regravadas pelos mais diversos intérpretes de MPB, música popular brasileira. Um desses fãs percebeu que ao longo do tempo 3 cantores, em cada um dos seus 3 discos mais recentes, gravaram as mesmas 3 obras de Renato Russo, cada qual uma vez. Não podendo comprar os 9 CDs, o fã resolveu comprar 3
3 CDs, agora vem as informações importantes. Ele vai comprar o quê? 3 CDs, né? Ele vai comprar 3 CDs, só que cada um de um cantor diferente. Então ele vai comprar 3, um de cada cantor, cantor 1, cantor 2 e cantor 3, contendo músicas diferentes, música 1, música 2 e música 3. Após uma pesquisa nas lojas de um shopping, o fã verificou que os vários CDs poderiam ser encontrados em preços diferentes e organizou a seguinte matriz de preço, uma matriz de tabela de preços em reais. E essa é a nossa matriz de preços. E depois vem, com base nisso aí, na matriz e na informação do texto, qual dessas afirmativas aqui é a verdadeira. Então vai ser lá, a compra pode ser feita por R$ 33, o máximo a ser gasto na compra é 43, o mínimo a ser gasto é 38, não é possível efetuar a compra por R$ 44, não é possível encontrar o menor valor da compra. Então são várias afirmativas, todas relacionadas ao enunciado e à tabela. Então vamos dar uma olhada aqui no item A. A compra pode ser feita por R$ 33, ou seja, eu só posso comprar um CD que contenha uma música por cantor. Então, por exemplo, eu não posso vir aqui e comprar a música 3, a música 2 e a música 1, tudo do cantor 3. O cantor 3 é o mais barato, então eu vou comprar a música 1, a música 2 e a música 3, os 3 CDs dele, porque vai dar um valor de R$ 33, dá certo aqui. Não pode, porque aqui fala que não pode, tem que comprar 3 CDs, só que um de cada cantor. Então eu não posso pegar o cantor 1, comprar o CD 1, 2 e 3 dele, que tem a música 1, 2 e 3. Perceberam a ideia do exercício? Aí a letra A, então, não é válida. E eu não consigo equacionar nenhuma maneira que vá gerar uma compra de R$ 33, porque eu não posso fazer a compra do mesmo cantor. E eu tenho que comprar as 3 músicas. Então não tem, por mais que eu queira pegar os valores menores, eu vou pegar esse aqui que é 10, esse aqui que é 8, 10, 8 é 18. Eu peguei a música 2 do cantor 3 e peguei a música 3 do cantor 2. Agora eu sou obrigado a pegar a música 1 do cantor 1, porque eu já usei o cantor 2 e o cantor 3, já peguei a música 1 e a música 2. E aí a hora que eu somar 18 com 20, vai dar 38. Então isso aqui eu não consigo encontrar. Eu não consigo encontrar uma combinação de preços que dê 33. Falso. O máximo valor a ser gasto no caso da compra é R$ 43. Depende. Vamos pegar os valores mais altos e ver se ultrapassa os R$ 43. A música 1 mais cara é do cantor 20. Aí já não posso comprar mais nada do cantor 1. Então vou pegar a música 2 do cantor mais caro, que é o cantor 2. 13, 20 mais 13, 33. Sobrou para eu pegar a música 3 do cantor 3, que é R$11. 20 mais 13 mais 11 dá 44. Ultrapassou esse cara aqui. Então isso aqui é falso. A letra C, o valor mínimo a ser gasto é 38. Tá? Isso aqui vai ser a resposta certa, daqui a pouco eu volto nela. Não vou fazer suspense não. Vamos ver aqui a letra D. Não é possível efetuar a compra por R$ 44. Eu acabei de mostrar que dá. Se eu pegar o CD1, música 1 do cantor 1, música 2 do cantor 2 e música 3 do cantor 3, eu somo essa diagonal aqui, vai dar 20, 33, 44. Então é possível. Então isso aqui é falso. A letra E. Não é possível encontrar o menor valor da compra. Claro que é. Se eu conseguir encontrar o valor correto aqui, a gente consegue encontrar sim o menor valor. Basta ficar testando. E a letra C, que vai ser a correta, até por eliminatória, né, já que isso aqui não faz muito sentido, depende do valor que eu escolho, eu sugeri fazer da seguinte forma. Ó. Eu peguei esses 3 aqui, seguindo o exercício, tá, ok? Cada cantor só posso pegar uma música dele. Então eu peguei aqui, ó, música 1 do cantor 1. Então do cantor 1 não posso pegar mais nenhuma música. Peguei a música 2 do cantor 3, então do cantor 3 não posso pegar nenhuma outra música. E peguei a música 3 do cantor 2.
Somando isso daqui dá 20, 28, 38. Tá? Não consigo pensar, vou tentar fazer um valor menor. A gente até viu que já não dá, né? Então vamos pegar aqui um outro exemplo. Peguei a música 1 do cantor 3, peguei a música 2 do cantor 1, peguei a música, não posso mais usar nem o cantor 1 nem o cantor 2, sobrou o cantor 1 e o cantor 3, sobrou o cantor 2 para eu pegar a música 3, automaticamente R$8. 12 mais 8 é 20, mais 18 é 38. E qualquer outra combinação que eu ficar testando e permutando aqui dentro, o valor mínimo que eu sempre vou encontrar por causa dessa condição, que é pegar uma música de cada cantor, não podendo escolher aqui, por exemplo, que é o cantor mais barato, é o cantor de menor valor, é o cantor 3, mas eu não posso pegar as 3 músicas dele pelo enunciado. Sobrou, que é a alternativa correta, né? Custo mínimo sempre vai dar 38, portanto, a alternativa C. Ok? Percebam de novo, não é um exercício de simples resolução, mais uma vez é o enunciado dele que é um pouquinho trabalhoso para a gente pensar. Ok, galera? Tudo bem até aí? Acredito que está fácil, né? Mais um exercício de matriz, agora para a gente usar outras propriedades de matrizes. Exercício da UEL, né? Universidade Estadual de Lorena, se não falar em memória, não, de Londrina, de Londrina. De Lorena é EL, é EEL, é Escola de Engenharia de Lorena, isso aqui é a Universidade de Londrina. É uma matriz quadrada por quê? Mesma quantidade de linhas e quantidade de colunas, a quantidade de linhas e colunas é igual. Uma matriz quadrada A, diz-se simétrica se a matriz original é igual à matriz transposta. A gente já viu isso lá naqueles tipos de matrizes. Então, se a matriz A tem esse formato, é uma matriz 3 por 3 linhas e 3 colunas, é simétrica, tá? Ou seja, essa matriz com a transposta dela são iguais. Ele quer saber qual é o valor da soma de x mais y mais z. Então eu vou fazer esse exercício de duas maneiras diferentes, tá? Duas maneiras. Eu vou usar o que eu expliquei lá no vídeo anterior sobre a questão de matriz simétrica, tá? Porque facilita, indo um pouco mais rápido, tá? E de repente essa informação pode não vir no enunciado e você não se lembrar dela, mas se você lembrar desse primeiro método, você resolve do mesmo jeito. Então o que é uma matriz simétrica? Eu olho a diagonal principal, lembram disso? Matriz quadrada tem diagonal principal e diagonal secundária. Eu olho a principal. Quem é a diagonal principal? Essa aqui que eu destaquei de azul, tá bom? Essa aqui é a diagonal principal. Se ela é uma matriz simétrica, os elementos abaixo da diagonal principal e acima da diagonal principal, com as suas linhas e colunas trocadas, no caso, por exemplo, esse elemento aqui, ó, esse elemento é o elemento A21, ou seja, linha 2, coluna 1. Ele é igual, se ele é o A21, ele é igual ao A12, que eu troquei, perceberam? Se era 2,1, 2 e 1, ele é igual ao 1,2, ok? Você troca. Ele é o simétrico no caso, né? Então esse cara, o 2,1, aqui é o elemento 1,2. Se esse elemento aqui é o elemento 3,1, linha 3, coluna 1, ele é igual ao elemento 3,1. Perdão, 1,3. Esse aqui é o 3,1, ele é igual ao elemento 1,3, que é a linha 1, coluna 3. Se esse elemento aqui é o elemento 3,2, linha 3, coluna 2, ele é igual ao elemento 2,3, que é a linha 2, coluna 3, perceberam? Então, para facilitar o que eu estou dizendo, esse cara tem que ser igual àquele. Esse outro aqui de baixo tem que ser igual lá da outra ponta. E esse aqui tem que ser igual a esse. Os elementos com as posições respectivamente, né, linha e coluna alternada, tem que ser iguais porque a matriz é uma matriz simétrica. Então, fundamentado nisso daqui, o x tem que ser igual a menos 1. O 4 é igual a 2y ou 2y é igual a 4. Se o 2y é igual a 4, o meu y vale 2. E o z menos 1 tem que ser igual a
3. Passo o menos 1 para lá, o z é igual a 4. Finalmente, o que o exercício pede, x mais y mais z é menos 1 mais 2 mais 4, que vai dar 5, portanto, a alternativa E. Essa é a maneira de resolver, sabendo que a matriz é simétrica. Os elementos com posição respectivamente trocada, linha e coluna, são iguais. Elemento 2, 1 é igual a elemento 1, 2. Elemento 3, 1 igual a elemento 1, 3. Elemento 3, 2 igual a elemento 2, 3. Ok? Uma outra maneira de resolver isso é usando o que o enunciado falou, ó, que A é igual a transposta, né? Se a matriz ela é simétrica, a sua original é igual a transposta. Então, quem é a matriz original? A matriz original é essa daqui, colocamos do lado para não ficar assim um monte de desenho aqui. Ela tem que ser igual a transposta. O que é uma matriz transposta? A matriz transposta é aquela que a linha vai virar coluna. Então, linha vira coluna, coluna vira linha, que vai ser essa daqui. Essa é a transposta, perceberam? Linha 2, a primeira linha, né? Formada pelos elementos 2, menos 1 e 2y. Então, virou coluna 1. 2, menos 1 e 2y. A segunda linha, que era formada por x, 0, z e menos 1, virou a segunda coluna, x, 0 e menos 1, e a terceira linha vira a terceira coluna. Então, se essas matrizes são iguais, agora olhando as duas matrizes, cada elemento é igual ao elemento respectivo de posição na outra. Então, esse elemento aqui não é o A11. Quem que é o A11 transposto? 2. 2 é igual a 2. E aí a gente percebam aqui que esse 2 é igual a esse 2 e assim sucessivamente. O 0 é igual ao 0 aqui. Então, x é igual a menos 1. Então, tem várias alternativas, opções aqui. O x é igual a menos 1. Vale esse outro lugar aqui, o menos 1 é igual a x. Ó. Perceberam? Que é o que está ali embaixo. Depois, quem que é igual a quem? O 2y é igual a 4. Ou, se você quiser pegar o outro lado, ó, o 4 é igual a 2y, sempre na mesma posição. Matrizes iguais, os elementos de mesma posição são iguais. A mesma coisa acontece com o z menos 1 igual a 3, ou do lado de cá o 3 igual a z menos 1, que vai dar exatamente isso daqui. Então, são duas soluções para esse problema. Ou você olha direto pela diagonal principal, ou você utiliza essa noção de que numa matriz quadrada, a transposta, se ela for simétrica. E isso se ela for simétrica. A transposta é igual à matriz original. Ok, até aí, gente, bem tranquilo, né? Bastante simples, bastante fácil. E vamos entrar no próximo capítulo. Os demais exercícios, eles são mais tranquilos, tá? Ou servem de modelos aí, vocês tendo dúvida, vocês me mandam depois na nossa live. Bom, o capítulo 7 ele é uma continuidade dessa parte mais básica, mais trivial de matrizes, né? Agora, na verdade, vamos entrar nas operações com as matrizes. Que operações que a gente vai fazer? A princípio, a gente vai fazer adição, subtração e uma multiplicação de um escalar por uma matriz, um número por uma matriz, ok? Então, vamos para aqui para não estender demais a live. Fazer alguns exercícios. Como é que eu somo matriz? Gente, somar matriz é a coisa mais fácil do mundo, tá? Primeira coisa, a matriz tem que ser do mesmo tipo, mesma ordem. Tá? Primeiro passo é esse, a matriz tem que ser uma matriz de mesma ordem. Por exemplo, aqui, essa matriz é de ordem 2 por 3, 2 linhas, 3 colunas. A outra matriz tem que ter 2 linhas e 3 colunas, ordem iguais, tá? 2 por 3, 2 por 3. Como é que eu somo? Simples. Cada elemento soma-se com o respectivo de mesma posição na outra matriz. Então, 38 soma com 48, que dá 86. O 45, que é o elemento da primeira linha, segunda coluna, soma-se com 55, que é o elemento da primeira linha, segunda coluna, que vai dar 100. O 37 soma com 67, que dá 104. O 47 soma com 49, que dá 96. O 56 com 46, que é 102, e finalmente 74 com 64, que dá 138. É assim que soma uma matriz, é muito fácil. Basta somar cada elemento de uma matriz com o respectivo elemento de mesma posição da outra matriz. E o resultado chama-se matriz soma. Essa aqui é a matriz soma.
Se essa aqui for matriz A, essa aqui for matriz B, a matriz soma é a matriz A mais B. Muito simples, né? Propriedades. O que a gente tem de propriedade? Associativa. Essa aqui é muito tranquilo, tá bem, essa aqui é bem uma consequência no caso. Se você for somar três matrizes, não importa a ordem que você soma. Se quiser somar as duas primeiras e depois a terceira, ou somar as duas últimas depois com a primeira, o resultado é o mesmo, tá? É associativo, então a ordem que você soma não importa. Também é comutativa, fazer A mais B é a mesma coisa que B mais A. Tá? A mais B, somar a matriz A com a matriz B é a mesma coisa que somar a matriz B com a matriz A. Tá? Isso aqui é associativo, é comutativo. O elemento neutro, se eu somar uma matriz com uma matriz nula, uma matriz qualquer somada com a matriz nula, é a mesma coisa que somar uma matriz nula com uma matriz qualquer que da própria matriz. Ou seja, somar uma matriz nula não altera em nada, da própria matriz, ok? Matriz nula é aquela matriz formada apenas por zeros. E o elemento oposto, essa aqui é uma propriedade mais importante. O que é o elemento oposto? Somar uma matriz com o oposto dela dá zero. Tá? Até porque o que é uma matriz oposta da aula anterior? Matriz oposta é aquela matriz que você trocou o sinal dos elementos dele. Então, se você vai ter uma matriz lá, matriz linha de duas colunas, 2 e 3, a matriz oposta dela é menos 2 e menos 3. Se você somar menos 2 com mais 2 vai dar 0 e o menos 3 com mais 3 vai dar 0. Então, somar uma matriz com a oposta dela dá sempre 0. É uma matriz nula. Subtração de matrizes. Simplesmente você vai subtrair um elemento do outro de respectiva posição. Então aqui subtração de matriz. Esse elemento é o elemento A11. Tira o elemento B11. 10. Tira 1, 9. Esse cara é a segunda linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. Menos 1, menos 9, menos 10. 2 menos 5, perdão, 2 menos 3, 2 menos menos 3, 2 menos o menos 3, menos com menos mais, então vai ficar 2 mais 3, que é assim, toma cuidado com a questão do sinal, tá gente? 2 menos o menos 3, menos com menos mais, é a mesma coisa que 2 mais 3 que dá 5. 0 menos 4, 3 menos 0 dá 3, e menos 6 menos 5 dá menos 11. Então é simplesmente subtrair do mesmo jeito cada elemento, subtrai do respectivo elemento da outra matriz. E por fim, a multiplicação de um número, e faltou um acento nesse número aí, gente, ó. Esqueci de corrigir. Número, tem acento aqui, é uma palavra proparoxítona, tem acento, número, agora que eu vi. Multiplicação de uma matriz por um número, né? O que seria isso no caso? É pegar uma matriz qualquer e multiplicar todos os elementos dela por um número. Esse número é um número fixo, tá ok? Então, essa parte é a parte bem tranquilinha. Suponha uma matriz A, uma matriz de 2 por 3, duas linhas, 3 colunas. E eu quero fazer 6 vezes essa matriz. Eu quero multiplicar essa matriz A por 6. Tá? 6 vezes essa matriz. É a mesma coisa que fazer 6 vezes ela mesma. Como se eu aplicasse a distributiva aqui dentro ou somasse ela 6 vezes consecutiva. Então seria aqui, aplicando como se fosse uma distributiva, cada elemento vai ser multiplicado por 6, perceberam? 5 vezes 6, 4 vezes 6, 2 vezes 6, menos 1, o 0 e menos 3, todos eles vezes 6. E faço os cálculos desse. 6 vezes 5, 30, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 2, 12, 6 vezes menos 1, menos 6, 6 vezes 0, 0, e 6 vezes menos 3, menos 18. Pronto. Com isso, a gente pode falar um pouquinho de propriedades, também são propriedades bastante simples. Propriedade da multiplicação. K e W são números, tá? Números constantes. E A é a matriz e B é uma matriz, ok? Então, se eu multiplicar uma matriz por dois números, né, fazer, por exemplo, 6 vezes a matriz A e depois pegar o resultado e multiplicar por 2, é a mesma coisa que fazer o 2 vezes o 6 ou fazer 12 de uma vez. Tá? Isso aqui é muito simples. Se eu fizer uma multiplicação sequencial de uma matriz, né, multiplicar por 2 e por 6, é a mesma coisa que multiplicar por 6 e por 2, ou multiplicar por 12 de uma vez. Tá, ok? Se eu multiplicar a matriz soma, lembrando que isso aqui é uma soma, então eu obtenho a matriz soma. Então, se eu fizer a multiplicação da matriz soma, obtida da soma de duas matrizes, é a mesma coisa que eu somar
as duas matrizes multiplicadas, como se eu aplicasse uma distributiva aqui, percebeu? Fazer o K vezes A, K é uma constante, A e B é matriz, tá ok? Então fazer a multiplicação da matriz soma é a mesma coisa que somar as matrizes multiplicadas. Se eu somar dois números e depois multiplicar a matriz, eu posso fazer o seguinte, é como se eu fizesse a distributiva da matriz aqui dentro, perceberam? Aqui eu distribuí o número para as matrizes, aqui eu distribuí a matriz para os números. Ó. É a mesma coisa que fazer a matriz A multiplicada por K, mais a matriz A multiplicada por W. Aqui eu distribuí daqui para lá. 1 é elemento neutro da multiplicação. Multiplicar qualquer matriz por 1 vai dar a própria matriz. E fazer a transposta da multiplicação. Transposta da multiplicação é a mesma coisa que multiplicar a transposta. Tá ok? Então, aqui você faria a multiplicação e depois faria a transposta. No caso, você pode fazer a transposta primeiro e depois multiplicar, que dá o mesmo resultado. Tá? Isso aqui são mais consequências, ok? Pronto, exercícios sobre matrizes. Deixa eu correr para a live, para o vídeo não ficar muito grande. E a gente depois entra na live com vocês. Olha que fácil, tá? Fiz alguns de salas, fiz alguns propostos também, não sei. Fiz uns 3 exercícios aqui, fiz um de cada tipo, um de soma, um de multiplicação e um de subtração. Olha que interessante esse exercício. Temos duas matrizes somadas e aqui eu tenho a matriz soma. Estou com sono, gente, estou gravando isso aqui 10h30. Tá? Então eu tenho aqui duas matrizes, matriz A e uma matriz B qualquer, tá? Mesma ordem, tem que ser mesma ordem, no caso aqui são matriz quadrada, matriz 2 por 2, a outra matriz também é uma matriz 2 por 2, tem que ser de mesma ordem, senão não dá para somar. E eu tenho a matriz soma, que é uma matriz de mesma ordem também, 2 por 2. Ele quer que a gente obtenha o valor das incógnitas x, y, z, t. Então, qual que é a ideia? Se eu somar o x mais o 2, tem que dar 3. Se eu somar o 1 mais o z, lembrando que tem que ser o elemento com o elemento respectivo de posição na outra matriz. Esse elemento aqui é o elemento 1, 2, linha 1, coluna 2. Esse aqui é o elemento 1, 2, linha 1, coluna 2, ok? Se eu somar 1 mais z, tem que dar o elemento da linha 1, coluna 2, que é 2. Se eu somar 1 mais 0, dá o z. Se eu somar 2 mais menos 1, dá t. Então, o que acontece é justamente isso aqui, a solução. X mais 2 tem que dar 3, tá? X mais 2 tem que dar o 3. Então, x tem que ser 1. Que mais? Se eu somar 1 mais y, tem que dar fiz o z primeiro, né? Fiz o z, vamos para o z. Se eu somar 1 mais 0, 1 mais 0 tem que dar z. Então, z tem que ser 1. 1 mais 0 é 1. Depois, o y, agora o y. O y é esse cara aqui, está na posição 1, 2. Então, tem que ser o elemento da posição 1, 2. Então, 1 mais y é igual a 2. 1 mais y é igual a 2. Passo esse 1 para lá, y é igual a 1. E, por fim, o t. O elemento t é o elemento lá na matriz soma, que é o elemento da linha 2, coluna 2. Então, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 2. 2 mais menos 1 é igual a t. 2 mais menos 1, mesma coisa que 2 menos 1, igual a t. Isso aqui, t é igual a 1. Então, todos esses elementos valem incríveis 1. Ok, até aí? Lembrando, isso aqui é uma soma. Muito fácil, né, pessoal? Próximo exercício, vamos fazer um exercício de subtração. Olha que exercício bonitinho e simples de ser resolvido. Eu tenho uma matriz x qualquer, somada a essa matriz. Quando eu somo as duas matrizes, eu obtenho como resposta uma matriz nula, uma matriz zero. Tá? Esse zero que está aqui, ele representa, no caso, uma matriz nula, toda formada por zeros. E ele vai dizer isso daqui.
ele quer que a gente determine, escreva quem é a matriz, sabendo que esse 0 é a matriz nula do tipo 2 por 3, ou seja, 2 linhas por 3 colunas. Então, quem que tem que ser o meu x? Se isso é uma soma, as matrizes têm que ser de mesma ordem. Então, já sei que o x também tem 2 linhas por 3 colunas, e esse 0 aqui representa a matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0. É uma matriz de ordem 2 por 3, toda formada por 0. Matriz nula. Aí a gente vai partir daquela propriedade da adição, que eu falei o seguinte: quando que eu obtenho uma matriz nula? Quando que dá 0 na matriz? Quando eu pego uma matriz original e somo ela com o seu oposto. Então, se eu pensar o seguinte, que essa daqui é a matriz oposta da x, para poder dar 0, perceberam? Somar uma matriz qualquer com a sua oposta dá 0. Então, x mais oposto de x dá 0. Se essa aqui é a matriz oposta, o que aconteceu com ela? Foi trocado o sinal de todo mundo lá dentro. Então, a matriz original é essa mesma matriz, de mesma ordem, só que com sinal trocado. Perceberam? X, 3, para essa aqui ser a oposta dela, menos 3, menos 6, o oposto é 6, o menos 2, o oposto é 2, o 10, o oposto é menos 10, o 1, o oposto é menos 1, e menos 7, o oposto é 7. Eu usei essa regrinha aqui, ó. Uma matriz somada com o oposto dela dá 0. Uma matriz somada ao oposto dela dá 0. Eu apliquei essa regra, essa propriedade, porque o resultado é 0. É uma matriz nula. Tudo tem que dar 0. Então, esse aqui é o oposto dessa matriz. Então, a matriz original é essa daqui com o sinal trocado. Perceberam que fácil? Muito tranquilo. E para nós terminarmos a nossa incrível videoaula de hoje, o exercício 7, que vai dizer assim para a gente: determine a matriz X, tá? Determinar a matriz X de tal forma que 2 vezes essa matriz mais a matriz X tem que dar 3 vezes essa matriz aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa determinar é a matriz 2 vezes. Ok. 2 vezes essa matriz aqui vai dar 8, 2, 6, 12, 4 e 2. Essa matriz aqui é 3 vezes ela, então vai dar quem? 3, 6, menos 3, 0, 6 e 3. Ok? Fiz 3 vezes essa matriz aqui, ó. Então, 2 vezes essa matriz dá isso, e 3 vezes essa matriz dá isso daqui. Agora é o seguinte, essa matriz mais essa vai dar essa matriz que é a matriz soma. Coisa importante, para eu somar a matriz tem que ser de mesma ordem, do mesmo tipo. Então, a matriz aqui, essa matriz inicial aqui, é uma matriz 2 por 3, então a matriz X também tem que ser 2 por 3, até porque o resultado é uma matriz 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Qual é a ideia aqui? Alguém somado com isso dá isso. É como se eu pegasse esse cara e passasse para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, ele vai passar como se ele fosse uma matriz oposta, né? Vou subtrair. Então, literalmente é isso. Quem vai ser mais, perceberam o que eu fiz? Ó? Isso mais x dá isso. Então, se eu passar esse cara todo para o outro lado, literalmente falando, se ele era somar, ele vai subtrair. Então, agora é só fazer 3 menos 8, que vai dar menos 5. 0 menos 12, que vai dar menos 12. 6 menos 2 dá 4. 6 menos 4 dá 2. Menos 3 menos 6 vai dar menos 9. E 3 menos 2 vai dar 5. Essa é a matriz resultado. Matriz, no caso aí, matriz soma, que é o resultado da soma, subtração, no caso ali que nós fizemos. Pessoal, por hoje eu acho que é isso daí. Tá? Vou entrar com a live acabando esse vídeo. Estudem, façam os próximos exercícios que tem, são bem tranquilos, bem triviais. A matéria fica um pouquinho mais
exigente, não é difícil, mas vai ficar um pouquinho mais exigente, vocês vão perceber um pouquinho isso no próximo assunto, que é a multiplicação de matrizes por matriz. Até aqui muito tranquilo, muito fácil, só tomem cuidado com os enunciados, tomem cuidado com o conjunto, né, da matriz como um todo, entender o que é linha, o que é coluna, posição do elemento, lei de formação da matriz, no caso, para você poder construir a matriz. Fora isso, gente, bastante tranquilo, bastante simples aí, para a gente estar terminando nossa aula de hoje. Terminando aqui, estarei ao vivo na live com vocês. Até já!